Super Gás Brás continua a promoção do Super Gás Brás, hein? Você recebe vale compras, né? São mais de 150 mil reais em compras e está terminando a promoção. Ela só vai até o dia 17. 0800 591 2591. E você tem o 2643-4497 também que você pode usar. Mas para você entrar na promoção, você tem que ir no aplicativo Pedir Gás. Só você se cadastrar, aniversariopedirgás.com.br. Você vai concorrer a 150 mil reais em prêmio, 120 vale compras e 1 ano de gás grátis. São 100 ganhadores vão receber aí 1 ano de gás grátis, né? 0800 591 2591, ok? Olha, muito obrigado ao pessoal que está participando com a gente. A Cláudia Greenberg botou aqui, excelente matéria, exposição, entender o futuro é necessário saber o passado, é verdade, né? Vitor Jara, João Luiz lembrou aí do Vitor Jara, irmão do prefeito Pedro Jara. Vitor Jara foi secretário de governo no governo Pedro Jara. O pessoal participando com a gente, muito legal. Muito obrigado mesmo, participação de todo mundo. E vamos conhecer agora a Rita Oliveira. Ela é escritora, lançou alguns livros e trazendo aqui pra gente, sustentabilidade é ser como um girassol. Bom dia, Rita. Bom dia. Agora é com você. Sustentabilidade, que é um assunto importante, né? O momento. Por que a sustentabilidade é ser como um girassol, que fica sempre do lado do sol, né? Isso. Eu sou uma escritora, mas eu tenho uma trajetória na área da sustentabilidade de 25 anos, né? E no curso dessa minha trajetória, eu imergi na educação ambiental. E o meu primeiro trabalho, minha primeira frente na educação ambiental foi quando eu morei na Ilha Grande, em 2006, e eu vivi a primeira tragédia climática, aquela do Sangai, lembra disso? Lembro. Lembra? E dali eu descortinei essa importância. Hoje eu sou uma ativista climática, muito mais que educadora, muito mais que escritora, né? E vir morar em Teresópolis me trouxe esse desejo de atuar no ativismo climático e de atuar numa preservação dessa Teresópolis que eu estou morando aqui há 6 anos, é tão linda, maravilhosa, né? E por que ser como um girassol? Hoje eu faço educação ambiental e a minha marca é o girassol. Eu uso a arte da palhaçaria para fazer educação ambiental. Então tem um livro infantil que fala dessa minha personagem, que é o girassol. E aí eu estou fazendo esse livro pocket, vai ser uma série de sustentabilidades, cuidar, ética, religiosidade. Eu vou falar de vários temas que perpassam a sustentabilidade a partir da minha experiência de vida. Então, ser como um girassol, eu estou atrelando a esse livro infantil. E aí, quando eu comecei a escrever, né, com a criatividade que o escritor tem que ter, eu falei, eu quero falar de ativismo climático, quero falar do colapso climático que a gente já vive, quero falar de educação ambiental e climática. E como isso? Eu falei, opa, o girassol, ele olha para o sol é aquecimento. Sim. Então eu trouxe esse livro que fala dessa importância da educação ambiental e climática. E aí eu trago um gancho com o que eu estava ouvindo você falar, tudo bem, é do trânsito, mas tudo é educação, né? Sim, tudo é educação. Tudo é educação. E aí, às vezes, a gente pergunta, diz assim, nossa, mas como que... Eu já tive situações de pessoas com um nível de conhecimento alto que perguntavam assim, posso reciclar papel higiênico usado? Eu falei, não pode, sabe? Então, as pessoas precisam ser educadas, sim, seja para o trânsito, seja para a questão da preservação, é importante. Então, eu acredito nisso. Então, o livro traz essa minha história, né, dessa marca do girassol que foi criada aqui em Teresópolis. Eu criei essa personagem aqui em 2021, quando eu me aposentei. O Teresópolis, ele passou por várias tragédias climáticas, né? E eu digo que a pior tragédia é aquela que ainda está por vir. Né? Nós tivemos uma tragédia horrível, que morreu tantas pessoas. Sim, mas a que vai vir é pior ainda. A que vai acontecer outra vez. A que vai vir a acontecer. E sempre existiu, mesmo antes de Teresópolis ser Teresópolis, tinha desmoronamentos, tinha cheias, mas naquela época era a própria natureza. Hoje é a natureza que o homem joga no rio, joga papel, lixo, sofá, fogão. O rio, que é nosso, por exemplo, é utilizado para tudo, é um dejeto, vira um dejeto.
E aí, você quando fala em Teresópolis, o que você se refere em sustentabilidade à nossa cidade? No livro eu faço uma trajetória. Eu começo lá no tempo de 2006, na Ilha Grande, né, que foi minha primeira experiência, e venho trazendo essa questão para cá, nesse livro. E eu falo algumas questões que são importantes. É igual o médico, você trata às vezes o problema... você não trata a raiz do problema, você faz um paliativo, né? E aí é essa questão que eu trago também para nós, sabe, Racena? A gente precisa trabalhar a gênese do problema. E nesse livro eu falo que muitas das vezes a raiz do problema, tudo bem, falta educação, mas falta o quê? Falta também algumas questões a gente ter um tempo para parar. Eu falo da importância e tiro até uma coisa que o seu colega e meu colega de curso, meu primeiro curso que eu fiz na COP foi com o André Trigueiros, né? Seu colega de comunicação. Sim. E ele falou numa palestra sobre efeito manada. Então eu falo isso no livro, sobre a importância da gente parar e ir como manada, como boi, seguindo o fluxo, sem pensar. Então a gente precisa pensar. A gênese também do problema da sustentabilidade não é só falta de educação, é a falta de tempo para a gente refletir, né, sobre os nossos impactos, sobre o nosso consumo. Você já parou, eu já parei, a gente para pensar às vezes em consumir determinado produto, por exemplo, que seja biodegradável, que impacte menos ao meio ambiente, que a empresa tenha uma política de sustentabilidade, de responsabilidade social. Então eu trato muito dessa questão no livro. Falo também de um outro problema crucial que a gente precisa trazer e que eu vivi nos bastidores do poder, que é a questão da ganância humana. Então a ganância, né, que está no nosso gênero, está no nosso DNA humano, né? Quanto mais se tem, mais se quer, né? E eu falo isso, tem um momento que eu falo um trecho, ter ou ser, eis a questão. Então o consumo também exacerbado, né? Eu soube de um caso de pessoas que recebem às vezes doações de roupa e como recebe doação de roupa, joga fora. E está morando numa área de risco. Eu não falo isso aí no livro, mas eu estou falando isso aqui, como é importante a gente entender o nosso consumo. Seja pessoa de baixa renda, seja pessoa de alta renda também. Então são questões que eu trago no livro também, esse olhar. Que a gente precisa educar, precisa refletir sobre o que a gente consome, precisa diminuir essa ganância. Então quando você fala em Teresópolis, uma coisa que eu falo aí, que eu comecei a lutar, é a nossa revisão do plano diretor. Sim. Isso não tem mais como a gente crescer. A cidade hoje, ela é a mesma de 2004, quando tinha um plano. Está ultrapassado. Completamente ultrapassado, né? E as pessoas precisam crescer, né? Seja o rico tem o direito de morar, o de baixo poder aquisitivo também tem, porque a Constituição Federal fala que a função da cidade é social. Então, se a função é social, a gente precisa entender que todos têm o mesmo direito, né? De ter saneamento, educação, saúde. Então, é nesse sentido eu falo sobre Teresópolis. Você pergunta, o que você fala de Teresópolis? Eu abordo Teresópolis sobre como eu entrei nessa questão do ativismo voltado para a questão do uso e ordenamento do solo. Se eu for entrar numa área que você pegou agora, o plano diretor, se a gente sair na rua perguntando, essa turminha que está aí até uns 50 anos por aí, você conhece o plano diretor? Eles vão te responder o seguinte, o que é isso? Diretor da onde? As pessoas não sabem o que é isso. O plano diretor, que está ultrapassado, tem que ser realmente revisto. As pessoas não têm a mínima ideia do que seja, então não vou entrar nisso, porque senão eu fujo daqui. Uhum. Agora, você botou aqui no seu livro, a gente pode depois discutir plano diretor aqui no futuro. Você botou aqui no seu livro, você fala da palhaçaria do grupo, do pessoal do Olha Nós Aí. Nós Aí. Você está lá, você faz parte? Eu fiz só o curso com o pastor Marcelo e o curso é que me abriu o leque para essa marca do girassol, porque como foi a minha vida? Eu tenho 36 anos de trabalho num órgão muito sério, que é o Tribunal de Contas do Estado. Então Sim. Eu não era essa Rita que hoje eu sou pós-aposentada. E quando eu me aposentei, 3 meses antes, eu conheci a trupe do Nós Aí no Hospital São José. Sim, no São José. E ele me convidou para o curso, eu fiz. No meio do curso, o curso visa você fazer a palhaçaria para a visitação hospitalar. Eu tive uma luz, assim como, né? Eu gosto muito de luz, girassol. Eu tive uma luz, eu falei, gente, isso aqui dá um excelente trabalho para eu falar da educação ambiental. Então, hoje eu faço trabalho em portas de entrada para o turismo, lá no sítio Tangará. Seja para adultos, seja para crianças, a gente recebe escola. Vou em escolas aqui em outros municípios. Trabalho com algumas pousadas.
tô todo segundo domingo lá no Sinhá fazendo contação de história. Então isso é o que me dá um prazer enorme, né? Então quando você fala da questão da arte da palhaçaria, eu aprendi no curso, foi o que me empoderou. E tudo flui desse Girassol. A minha marca foi criada nesse curso, Girassol, e o livro para adulto decorre dessa marca criada pro que eu hoje falo que é a minha grande criação, né? Eu tenho 3 personagens, a gente pode falar disso em outro momento, mas esse livro aí, ele deflui disso, da minha ideia de conectar, falar para o adulto de uma maneira muito mais robusta e falar para a criança de uma maneira mais singela, mais dócil, né? Sustentabilidade. Sempre sustentabilidade. No livro de criança eu falo sobre a questão da alimentação saudável, do uso dos defensivos químicos, da importância de você usar os orgânicos, de consumir os orgânicos, qualidade de vida, dos sentimentos. Nesse livro de adulto, Sustentabilidade é Ser Como um Girassol, eu abordo a questão da educação que eu falo nesse livro de educação para as crianças. Então, esse Sustentabilidade a Ser Como o Girassol, eu trato essa questão da importância da gente ter consciência do que a gente faz, da importância do tempo, da importância de você saber o que você consome, o que você descarta. Se lembra da chuva de 5 de abril agora, a última? Sim. Você viu aquela foto que você tem aqui nesse rio, né? Logo na Calçada da Fama? O lixo e ali a água carreando, né? Exatamente. E tinha um internauta que eu li, ele dizia o seguinte: tem uma pessoa do prédio que joga o lixo no rio. Então, assim, é uma questão que a gente precisa estar trabalhando. Então, eu falo muito essa questão do resíduo sólido também, né? Do lixo. Então, ano passado todo eu me dediquei a essa causa com os catadores, entendendo um pouco mais essa realidade. Então, é um livro que parece fino, é fino, né? Mas ele parece com pouco conteúdo, mas eu trago muito a minha trajetória, seja na arte da palhaçaria, seja como ativista climática, seja como uma pessoa que hoje eu trabalho também usando essa minha habilidade, né, que eu digo, da educação ambiental na capelania também. Uhum. Então, tudo isso Você é capelã também? Eu sou capelã com especialização em pós-desastre. Eu fiz 1 ano de capelania e hoje, inclusive, vou ter algumas pessoas da cidade, eu quero agradecer, né? Agradecer a Tenente Coronel Mariana, que hoje eu vou estar com ela falando sobre capelania pós-desastre, que a gente já trouxe um curso para cá no passado. Agradecer a vereadora Érica Marra, que tem sido uma pessoa, ela está promovendo diálogos na Câmara sobre o tema, né? Dizer a vocês também, antes que a gente termine e eu me perca, dia 18 de maio eu vou estar, você que está querendo entender o que eu falo, né? Eu vou estar numa roda de conversa onde você vai interagir comigo lá no Parque Nacional. Você trouxe pra gente aí Isso, falando sobre isso. Caminhos para um futuro sustentável. Dia 18 de maio, você que está ouvindo, me ouvindo falar e está gostando, você vai ter muita atividade no Parque Nacional, não só a roda de conversa comigo, eu vou estar fazendo o pré-lançamento do livro, a gente vai poder, hoje aqui no Carracena foi uma degustação, a gente lá vai ter o almoço completo. Você vai ter a minha atividade, você vai ter trilha, você vai ter... vão ser 2 dias de muita atividade no Parque Nacional, é a abertura da temporada do montanhismo. Agora, em junho, eu vou estar em outro local que eu considero dentro do parque, né, que é a Pousada Tereparque. Você conhece? Linda, né? Linda. E eu vou estar falando também, vou estar lançando o livro em junho. Então, você tem 2 programas aí, se você que quer me conhecer, que quer conhecer o livro, que quer emergir, vá nesses 2 dias. Agora, dia 18 de maio... Ele é fácil de ler, né, o teu livro? Ele é fácil. É bom para criança, né? Esse para os jovens. Para os jovens. Esse livro ele tem um público-alvo, educador ambiental, ele tem formadores de opinião, pais e responsáveis, e eu me inspirei no Krenak, lembra daquele, o Krenak, o indígena que tem, né, o nosso imortal, ele tem vários pockets, né, sobre a questão dos livros dele que pegam sobre essa questão da questão indígena. E eu me inspirei nele e trouxe esses pockets. Então você vai ver uma série, eu quero fazer uma série de sustentabilidade, como eu falei, sobre vários assuntos. Esse aí, especificamente sobre o ativismo climático. Queria agradecer também, Carracena, a editora Alecrim, tá? Sim, da Claudinha. A Cláudia é uma pessoa, assim, fantástica. Foi ela que me abriu os olhos e disse: Rita, começa pela literatura infantil. É de família.
A Cláudia ser fantástica é de família. E a Cláudia, assim, ela é uma pessoa Você não que... entendeu porque você não sabe. É que a gente é da mesma família, a gente é primo, eu e Cláudia. Ah, você é primo? Eu Nós somos entendi que era de primos, família, é. porque, caramba... Não, família nossa. Porque eu também sou legal. fantástico. Você é fantástico, espetacular. Brincadeira, tá? Mas então... A Cláudia é minha amiga, é minha prima, realmente, né? E a Alecrim, a editora Alecrim, enfim, eles estão fazendo um trabalho aqui espetacular. Porque se eu sou hoje, se eu tive essa ideia de nascer com o girassol, a arte da palhaçaria, Carracena, eu devo primeiro falo a Deus, devo ao Trupe Nós Aí e devo a ela. Porque ela disse, Rita, você precisa usar essa... É muito conteúdo, é importante você falar dessa educação, falar para as crianças. Então, assim, a partir do girassol, eu fui para esse livro que acabou sendo... É minha marca, né? Hoje eu tenho uma marca. Muita pessoa aqui na cidade, as pessoas, Rita do girassol. É porque eu tenho essa identidade, né? E o girassol é uma planta assim, muito emblemática, né? Marcelo e o pessoal da palhaçaria, um abraço para vocês. É emblemático o girassol, porque são as histórias que são contadas sobre o girassol, a semente do girassol, e dá o óleo, né? E como aquilo era usado lá num passado muito distante, a semente do girassol. E ele, como vem de uma região muito fria, ele busca o sol, a planta, ele busca o sol. Então, para onde o sol está indo, você já viu uma plantação de girassol? Estou para ir em Miguel Pereira, que Miguel tem, Pereira né? tem. Miguel Pereira. A plantação o girassol, de manhã ele está para um lado, à tarde ele está para o outro, ele vai de acordo com o sol. Né? Para onde o sol vai, ele fica buscando a força, o poder do sol. Né? Isso é sustentabilidade. Isso é um futuro que a gente está apagando aí com toda a sujeira, com tudo que a gente está fazendo no meio ambiente. E falar de sustentabilidade é falar de um futuro melhor. Uhum. E a gente tem que entender que pessoas como eu, né, eu digo que aqui é um santuário. A gente tem uma Teresópolis, que é uma cidade assim belíssima, que a natureza aqui, da natureza a gente depende a parte nossa econômica, sobretudo para o turismo, né? O esporte, né? Tem muita coisa que é quando importante. vejo uma pessoa fumando, eu não ligo que ela fume, não, ela pode fumar à vontade. Mas ela termina de fumar, ela joga a ponta do cigarro na rua. Isso, caramba, ela não sabe mal o que ela está fazendo para ela mesma. Então a gente tem a questão da compostagem também, que eu abordo muito isso no livro infantil e aqui eu também falo. E eu termino o livro falando da minha imersão na questão da reciclagem, né? Que é um assunto que eu gostaria que num outro momento a gente pudesse estar trazendo aqui. Reciclagem, compostagem, trazendo essa questão, vem dia do meio ambiente aí, quem sabe a gente pudesse estar daí para frente levando essa questão, né? Quais são os impactos? Hoje, será que você sabe para onde vai o seu lixo, o que você consome daqui? Para onde vai o nosso lixo? Né? Qual é o impacto? Se você tivesse a sua composteira em casa, se você tivesse... Então, tudo isso, sabe, Carracena, eu quero deixar e deixo nesse livro a minha contribuição. Bom, então, resumindo, os dias que você vai estar atuando. 18 de maio, domingo agora, lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Tá. 18 de maio, Parque Nacional, Caminhos para um Futuro Sustentável. Rita, muito obrigado por esse bate-papo. Tá? Posso deixar meu Instagram? Sim, pode falar. @escritora Rita Oliveira. Tudo junto. @escritora Rita Oliveira. E o do Parque Nacional, para quem quiser, tá dia 17 e 18, é @Parnaso, aquele underline, né? Oficial. Você lá vai conhecer, se você já não conhece, a Letícia. Ela é bióloga, trabalha lá no Parque Nacional e é uma das minhas sobrinhas muito queridas. Olha só. Eu amanhã vou estar conversando aqui, ela não é daqui de Teresópolis. Ela é pastora, uma jovem pastora, aliás, e ela é psicóloga. E ela cuida de pessoas que ficam doentes em função da religião. A religião, ela põe uma pessoa doente? Pode pôr. É o papo que a gente vai levar amanhã. Ela já esteve aqui no programa e está voltando amanhã. Vai ser muito bacana, muito bom a gente conversar com ela, fazer esse bate-papo amanhã, ok? Rita, muito obrigado. E a casa é sua, o programa é seu.
Bem, obrigada. Tá bom? E o livro é seu, que eu vou fazer uma... Gente, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já tá no YouTube. Amanhã, 10 da madrugada, a gente tá de volta. Muito obrigado por essa manhã que a gente passou junto e até amanhã, se Deus quiser.